Paz do Senhor, queridos. Amém? Acredito que todos estão felizes. Alguns almoçaram com suas mães, outros não. Outros, não sei aqui, mas talvez alguém já não tenha mais a mamãe aqui. Mas ela está presente no coração e na memória de cada um. E que Deus nos ajude a valorizar tudo isso que Deus tem nos dado. E que possamos aprender continuamente com todos os princípios de Deus, com toda a palavra de Deus. Então quando nós alicerçamos a nossa casa é a nossa vida. Quando a nossa vida é alicerçada nos princípios da palavra de Deus, a nossa vida vai bem biblicamente. Não quer dizer que não haja turbulências ou algumas interferências da vida. Algumas tempestades podem até vir, mas a Bíblia diz que a casa que tem alicerce firme na palavra de Deus, que é alicerçada na palavra de Deus, pode vir a tempestade, pode transbordar os rios, pode bater forte a chuva, pode vir o vento com toda a sua força. A Bíblia garante que a casa permanecerá de pé. Garante que a casa permanece de pé. Mas aquela casa que não tem a palavra de Deus como base, como regra de fé e prática, como alicerce da vida, a Bíblia diz que sofrerá muito, terá muito prejuízo, muitos danos, muita dor, muita angústia, diz o Salmo 32. Muita dor terá que curtir, lá diz no Salmo 32. Então que a gente possa ter o coração inclinado, dizer: Senhor, que a minha vida, que a minha casa, que o meu casamento, que a minha responsabilidade de marido, que a minha responsabilidade de pai, a responsabilidade de mãe, seja e esteja alicerçado na palavra de Deus. E que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, seja o intérprete, seja Ele que interprete ao meu coração as Escrituras, e que seja Ele o capacitador, aquele que me capacita a obedecer, que me capacita a viver a palavra de Deus. Amém? Gênesis capítulo 1. Hoje nós, de forma geral, comemoramos aí o Dia das Mães. Independentemente se foi criado pelo comércio, quais são o interesse. A gente sabe que há muitos que há apenas um interesse comercial, mas independente de tudo isso, nós queremos aqui honrar as mães, queremos aqui louvar a Deus pela bênção da maternidade, porque a maternidade é uma invenção de Deus, é uma ação de Deus, é uma expressão de Deus. E o livro da Gênesis, ou do Gênesis, é o livro onde nos mostra toda essa... É o livro da criação, é o livro do começo, é o livro da da semente, do início, do começo, da criação. Então, o meu desejo era ler todo o capítulo 1, até o versículo 2, 3 do capítulo 2. Mas eu vou ler intercaladamente. Eu queria que você acompanhasse aí. Eu não coloquei PowerPoint hoje para a gente ir rápido. Nós temos 2 tempos. Nós teremos essa mensagem que fala dessa questão da maternidade divina, maternidade de Deus. Em seguida estaremos celebrando a ceia do Senhor e também trazendo uma palavra dentro do tema ceia, do que significa. Gênesis capítulo 1, é fácil achar? Facílimo, não é? A minha Bíblia aqui ainda tem um monte de folha para chegar no capítulo 1, mas é fácil, deu para chegar lá. Capítulo 1 e versículo 1, depois nós vamos lá para o versículo 11. Eu vou ler o 1 e pular para o 11.
para que a gente ganhe tempo. Ok? Já achou? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Repetindo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O princípio é Deus Criador. Criar significa trazer à existência aquilo que não existia. E para vocês terem uma ideia, no princípio, que princípio? Não sabemos. No princípio eterno, na eternidade passada. No princípio criou Deus os céus e a terra. E para que a gente tenha uma ideia, tudo o que você conseguir imaginar fora Deus é criatura. Tudo que a sua mente puder imaginar, nos céus, na terra, fora do planeta Terra, nesse sistema solar onde nós, chamado sistema solar onde nós vivemos, que está dentro de uma galáxia, que se chama Via Láctea, que está dentro de um universo onde tem milhares e centenas de outras galáxias, e num sistema solar pequenininho como o nosso, a informação de ter mais de 100 bilhões de estrelas. Então o universo é imensamente grande, como eu disse já outro dia aqui, extremamente grande, e foge a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, fica bem abaixo disso. Você imagina o universo, imagina aonde vai esse universo. Agora imagina se tivesse uma parede, aqui acabou a parede, chegamos no fim do universo, acabou o universo, tem uma parede, tem um muro. A pergunta fica, o que é que tem depois do muro? Para você ter uma ideia de que é infinito. Agora, se o universo é infinito, é grande desse tamanho, qual é o tamanho de Deus? Que o universo está nele, que ele é maior do que o universo, que ele é maior do que tudo, que ele é o criador do universo, que ele deu início ao universo com uma palavra poderosa de Deus. Agora este Deus que é maior do que tudo, infinitamente mais, decidiu, por graça e misericórdia, vir e habitar dentro de você. Como que isso acontece eu não sei, só sei que a Deus tudo é possível. Ele decidiu e ele escolheu morar dentro de você, habitar dentro de você. E ele quer e deseja e faz tudo, te capacita para que você seja a imagem e semelhança dele, que você expresse a glória dele, que você seja a expressão do caráter dele, da moral, que você viva a vida dele e que ele viva a vida em você e por meio de você. Olha o tamanho, que privilégio maravilhoso. Voltando, versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes, de acordo com as suas espécies, as árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia
e a noite, e a separar luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para você. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua igreja, Senhor. Fala ao nosso coração, traga a tua palavra, o entendimento da tua palavra ao nosso coração. Edifica as nossas vidas com a tua palavra, que é poderosa, que criou os céus, o universo, todas as coisas, e não só criou, mas sustenta, mantém até o dia da redenção. Assim seja, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Nesse pequeno texto que nós lemos, nós vemos que tudo começou com a palavra de Deus, e disse Deus. E no terceiro versículo que nós não lemos, diz: disse Deus, haja luz. Houve a luz. Deu-se a luz. Quando nós entendemos que uma mulher fica grávida, e quando a criança nasce, a gente diz: deu a luz, deu vida, veio a luz. Podemos dar uma forçadinha e pensar nisso, que nesse haja luz, houve aqui um parto, houve aqui não um parto, porque não houve gestação, foi tudo, aqui foi uma criação imediata. Deus falou e de pronto aconteceu. Deus disse: haja luz, e a luz aconteceu. Não houve nenhum processo, não precisou de nada, simplesmente de obediência, de Deus dizer e acontecer. Porque é assim que Deus é, no tempo dele, na hora dele. Quando ele diz, está dito, e a palavra dele não volta atrás. Então todo o processo dependeu de Deus, a decisão foi de Deus, a alegria da criação foi de Deus. E ele disse: haja água, a separação de águas.
Então nós temos aí os mares, água salgada, os rios, água doce, lagos. E nós temos os peixes que povoam os mares, que povoam os lagos, que povoam os rios. E Deus criou aqueles peixes. E aqui também nós aprendemos um basta de Deus. Quando Deus criou peixes, Ele criou peixe, criou peixe, criou peixe, criou peixe, peixe, criou e criou e criou. Vocês podem me dizer quantas espécies de peixe tem no mundo? Quantas espécies de animais aquáticos existem? Eu ainda acredito que existem animais marinhos, que vivem tão profundo, no profundo mar, que ainda não foram descobertos. Outros são tão raros, outros quem sabe já foram até extintos. Mas você pode imaginar quantas espécies de peixe tem? Nos rios, nos mares, nos lagos, quantas espécies de peixe Deus criou? E um dia Deus, na sua criação, na sua palavra lançada, Ele criou peixe, 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 peixe. E aí Ele disse: basta, estou satisfeito. Deus nos ensina a ter um coração satisfeito, um coração que diz basta, um coração que diz tá bom. Deus criou borboleta, ou a lagarta no processo se transforma em borboleta, as suas espécies. Todos os animais que podemos pensar assim, as plantas, quantas plantas Deus criou? Então nós vemos que o Gênesis é a grande maternidade de Deus, o grande processo de criação. Plantas, aves, peixes, animais. E Deus criou. E Ele poderia continuar criando, mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele decidiu, Ele escolheu dar um basta. E no sexto dia Ele parou, cessou a criação. Deus cessou o seu trabalho, e de uma forma que nos ensina, porque Deus não cansa, Deus não tem limites, Ele é ilimitado, Ele não tem começo nem fim. Mas para que também nos ensinasse, no sexto dia Ele cessou de todo o seu trabalho, e no sétimo descansou, como quem diz basta, nos dando este ensino que tudo temos que ter limite. Temos que ter um basta. Temos que ter um coração que diz: estou satisfeito, está bom, ok, está bem. Mas Deus não parou naquilo que criou. Imagina se Ele tivesse criado só aqueles cavalos, e aqueles cavalos morreram. Como seria hoje? Deus não só criou os animais, mas deu-lhes a capacidade de reproduzirem, deu a capacidade de se recriarem, de se reproduzirem. Lembra que Ele diz aqui, as plantas, a vegetação que dê semente. Então a árvore dá o seu fruto, o fruto morre, cai a semente dá uma outra árvore, e assim Ele criou o processo de maternidade. Aqui nós chamamos da criação mediata. É uma criação que de contínuo continua, mas ela depende da criação imediata. Houve a criação imediata, que Deus disse: haja luz, haja animais, haja a vegetação. E a partir daí Deus criou a capacidade de reprodução, de engravidamento, de produção, de consequência, de ação e reação. Da onde Deus nos chama. Espero que você esteja me acompanhando nesse raciocínio, para que a gente possa entender. Então Deus criou um homem, e nós hoje chamamos ele, traduzido aqui na Bíblia, de Adão, que é da terra, tirado da terra. Ele fez um boneco, soprou em suas narinas, ele se tornou alma vivente. Desse homem Ele fez um rasgo na sua lateral, arrancou uma costela, não sei como, mas não precisa saber, milagre não se explica. Deus fez daquela costela uma mulher. E quando ele acorda do sono, ele olha para aquela mulher e diz assim:
osso dos meus ossos, carne da minha carne, era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria. Não está na Bíblia isso, está só ossos dos meus ossos. Mas eu acredito que ele deve ter falado, era tudo que eu queria. Porque ele olhava o cavalo, tinha égua, olhava o pato, tinha pato, olhava o gato, tinha gata, aí olhava para o Adão, cadê a Doa? Não é? Ele olhava para tudo, e inclusive foi ele que deu o nome. Foi Adão que deu o nome a todos os animais. Então ele disse pato, pata, gato, gata, cavalo, égua, elefante, elefoa. E aí, eu acredito que uma hora caiu a ficha nele, né? Ele falou, Adão, e aí? Cadê a Adoa? Não, mas... E aí quando Deus, que é perfeito, ele diz, se chamará varoa, porque do varão foi tirado. E nós vemos que Deus aí não criou outro Adão. Ele não continuou pegando barro e fazendo o bonequinho e soprando. Ele pegava o bonequinho e soprando. Deus não fez mais isso. Deus criou o homem e a mulher. Soprou e eles se tornaram alma vivente. E eu não vou entrar nas questões teológicas, mas a alma humana, Deus criou apenas uma alma humana. Deus criou uma alma humana. Deus não continua criando. E na relação, na intimidade do homem e da mulher, existe uma palavra na teologia que é traducionismo, que o homem, as características do homem, a alma é transmitida naquele feto, e ali ele se torna um homem, mas a alma veio dele. Deus não criou uma outra alma. Não existe uma criação de alma em séries, em que fica assim, uma mulher engravidou, e aí há uma briga no lugar, nos espíritos aí, esperando a vaga para poder pular lá, como algumas doutrinas ensinam isso, e que não é uma verdade. Então Deus criou um, e esse um foi no traducionismo, se transmitindo. Então a característica do pai, característica da mãe, vai ali naquela criança, e assim por diante. E hoje somos mais de 7 bilhões vivos, fora os que já foram. Então perdemos a conta de quantas pessoas são. Então Deus, na criação dele, ele criou a maternidade. As plantas, elas soltam o seu pólen, elas soltam as suas sementes, os passarinhos comem, e eles voam, e eles soltam essa semente lá na frente, e essa semente cai na terra, recebe chuva, e ela produz. Os peixes, todos eles se reproduzem. Tudo que é vivo se reproduz e se dá vida. E é uma ordem de Deus. Ele não só criou, mas ele criou para. É o propósito dele. E o propósito de Deus é que você faça aquilo que ele determinou você para fazer. E em tudo que ele veio aqui, ele disse assim, e viu Deus que era bom. Ele fez a luz e disse, viu Deus que a luz era boa. Ele disse, encham-se as águas de seres vivos, e viu Deus que era bom. Encham-se os céus, as aves voem sob o firmamento, e viu Deus que era bom. Os animais selvagens, os animais domésticos, e viu Deus que era bom. E nisso nós vemos toda a maternidade de Deus sendo colocada aí. A capacidade de ser um instrumento da criação imediata de Deus. Às vezes nós pensamos que nós somos criadores de alguma coisa, mas na verdade nós somos apenas uma criação imediata, advinda da criação imediata, da boca de Deus, da palavra de Deus. Temos em nós a vida que flui em nós, é a vida derramada de Deus, é o sopro de Deus que está em mim e em você. Então a maternidade é uma bênção de Deus. A maternidade é uma bênção divina. É algo
inexplicável, maravilhoso, e que deve ser respeitado, desejado, honrado por cada criação. Porque quando nós nos reproduzimos, a Bíblia diz que o princípio é bom, que é bom. E viu Deus que era bom. Nós recebemos também agora uma responsabilidade maior. Não é só reproduzir. Aí nós vemos o discipulado aqui. Nós vemos aqui também o discipulado. Isso a partir dos animais. Vocês veem que um pássaro, ele produz ali os seus ovinhos. Chega o tempo do acasalamento. A fêmea põe os seus ovos. Eles chocam aqueles ovos, nascem os passarinhos. Mas aqueles passarinhos não sabem voar. Os leõezinhos não sabem caçar. Quem assiste as TV a cabo aí, vocês veem como que é. Eu acho lindo e fico encantado assistindo aqueles canais. Quando eu não tenho em casa, mas quando eu vou em algum lugar que tem, eu assisto e vejo o leão que não sabe caçar, o leãozinho. Então ele fica à distância, os seus filhotes, e a mãe vai lá caçar e ele fica olhando até chegar uma idade que ele vai caçar. É um discipulado. Os passarinhos estão ali e eles abrem o biquinho, a mãe vem e enfia a minhoquinha lá no bico dele e ele come, e a vida fica boa. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, colocou dentro deles esse ensino, esse processo. E ali a mãe, uma hora, num determinado momento, em cada espécie tem o seu jeito, empurra o filhote para fora do ninho e vai ensinar os primeiros voos. E alguns vão voar, cai no chão e voa de novo, e vai voando, e vai voando, e cai e levanta. Os leões vão caçar e não conseguem pegar nada na primeira caça. E aí a indústria que filma já aproveita e já faz um DVD, as grandes escapadas. Tem gente que assiste e fica torcendo para aquela gazela escapar, fica torcendo para aquele animal fugir. Então tem um DVD aí que chama Grandes Escapadas. Então você assiste que lá eles escapam todos, não é? Eles escapam, não conseguem pegar. Há um fracasso. Há um fracasso naquele bote, naquela busca, naquele discipulado. Ele está ali sendo ensinado. E aí nós vamos aprendendo com tudo isso que está aqui. A nossa responsabilidade não somente é de sermos pais, de sermos mães. E hoje, o Dia das Mães, que não basta ser mãe. Não basta ser mãe no sentido de ser aquela progenitora. Porque eu acho que a palavra mãe já deveria definir tudo. Dizer mãe, essa é mãe, esta é uma mãe. E dizer mãe já deveria definir tudo. Mas hoje não define mais nada. Porque é necessário hoje acrescentar, dar adjetivos. Hoje é necessário dizer assim: essa aqui é mãe, mas essa aqui é mãe de verdade. Ó, essa aqui é mãe e essa aqui ama de paixão. Você tem que dar uma ênfase a mais, porque a palavra mãe já não diz tudo o que deveria dizer. Porque a palavra mãe deveria definir acolhimento, deveria definir aceitação, deveria definir uma expressão de amor, deveria definir um amor sacrificial, um amor que se entrega, um amor que se entrega ao sacrifício em prol da sua cria, em prol do seu filho. Mas hoje é necessário dizer mãe, mas essa aqui é uma mãe. E a Bíblia, 700 anos antes de Cristo, já tem uma promessa para nós: ainda que tua mãe te abandone, o Senhor diz, jamais eu te abandonarei. Já prevendo que haveria a possibilidade de uma mãe abandonar o seu filho, a sua cria. Então é importante hoje enfatizarmos, mãe, de uma satisfação física, e ali engravidou e na gravidez já rejeita ali aquela criança,
e esconde a gravidez, e quando a criança nasce, põe num cesto de lixo, num saco de lixo, põe em cima de um container, de um cesto, num lago, joga por cima do muro, joga pela janela. Perdeu-se isso. Isso não é de Deus. Não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que a mãe dê um fruto, e esse fruto seja acolhido, e esse fruto seja cuidado, esse fruto seja ensinado, esse fruto haja um discipulado, haja uma reprodução do conhecimento, do entendimento da mãe, do pai, da família. E a ideia é que o filho seja melhor do que eu, que o seu filho seja melhor do que você, que os seus filhos sejam mais crentes do que você, que eles leiam a Bíblia mais do que você, que eles amem a Deus mais do que você. No discipulado, um leão ensina o seu filhote a caçar, uma ave ensina os seus filhotes a voarem, os peixes ensinam os seus filhotes. Não sei como, mas existe ali um discipulado da própria natureza inserida neles. Uma tartaruga marinha, ela vai numa praia, essa é um péssimo exemplo de mãe. Vai numa praia, cava um buraco, joga lá os seus filhotes e vai embora. E incrivelmente aqueles filhotes que nascem ali, eles vão para o mar, caem no mundo, vão até para outro continente, e quando na fase adulta, quando elas vão reproduzir, eles voltam na mesma praia. Como que eles sabem que é naquela praia? Esse é um exemplo, não é para seguir. Não seja um pai tartaruga, não seja uma mãe tartaruga. E no seminário me diziam muito isso. Sabe por que a tartaruga vive 200 anos? Aí alguém dizia, por quê? Porque ela não cuida de ninguém, nem dos seus filhotes, cuida da vida de ninguém. E era num tom pejorativo que diziam isso. Então nesse projeto do Gênesis aqui de Deus, aqui é a invenção da maternidade de Deus. E a maternidade traz em si e traz com ela uma responsabilidade que nós vamos dar conta a Deus. Deus colocou o homem também no jardim do Éden para administrar, para cuidar, e Deus vai pedir conta. E a Bíblia diz que a natureza, que a terra, que todo ser criado geme numa expectativa de espera da redenção, porque houve uma queda, e a queda do homem trouxe prejuízos. A terra passou a produzir espinhos, cardos, passou a produzir coisas ruins. Mas há uma redenção. Mas para você e eu, que somos homens e mulheres de Deus, essa redenção já chegou, amém? O Espírito do Senhor habita em você, e Deus espera que você seja um pai, que você seja uma mãe, que nós sejamos como igreja, uma mãe responsável, e que a vida de Deus seja glorificada através das nossas vidas, e que Deus possa olhar para você e para mim e dizer assim, bom é esse pai, boa é essa mãe. Olhar para as nossas vidas é uma responsabilidade incrível que nós temos. E eu não quero trazer aqui uma doutrina, simplesmente esse ensino maravilhoso que Deus nos dá no Gênesis, no livro do Gênesis, que nós fomos criados para produzir. E não só para produzir e largar para lá como uma tartaruga marinha, mas nós temos a responsabilidade de criar, de cuidar. E aqui poderíamos abrir um leque e ir para Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 até o 9, onde lá nos orienta e nos ensina a forma de discipulado. O leãozinho recebeu de Deus lá a responsabilidade dele de ser um pai leão, uma mãe leoa, uma mãe águia, um pai águia. Deuteronômio 6 lhe dá lá o exemplo e lhe dá a receita de ser um homem, um pai bíblico, uma mãe bíblica, que é falar ao coração do teu filho, sentado, andando, caminhando, ao levantar, ao deitar, colocar na porta, amarrar no braço, na testa, em todos os lugares. O discipulado, o ensino, essa é a responsabilidade que nós temos, e que é e deve ser um grande privilégio. Que é e deve ser um grande privilégio, e que dá trabalho. E que dá trabalho. E que você e eu possa dizer assim, bendito trabalho foi esse que Deus me deu. Bendito o trabalho, bendita a responsabilidade que Deus nos deu.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que eu e você sejamos homens e mulheres, e especificamente hoje mães, segundo o coração de Deus. Mães que verdadeiramente amam, que sejam mães, que sejam mães, simplesmente mães, porque eu insisto nisso. A palavra mãe deve definir isso, deve definir a palavra amor, deve ter ali em si a expressão do caráter de Deus, deve se revelar tudo de Deus na palavra mãe, porque Deus se revela, Deus se mostra como uma ama. Há um nome de Deus, eu não me lembro agora qual deles, mas eu acho que é não sei se é a El Shaddai, que tem conotações femininas, de mãe, que ama, que acolhe. No Novo Testamento ele tem uma figura que diz assim: eu queria ser para vocês como uma grande galinha que abre as suas asas e acolhe os seus pintinhos ali debaixo das asas. É assim que Deus diz. Ele diz assim no salmista, dizendo assim: assim como uma criança que mama o peito da mãe, assim esteja a minha alma nos teus braços, ó Senhor. Ele traz esse ensino, desse cuidado, desse abraço, ao ponto de dizer assim: das minhas mãos ninguém te arrebata. Embora a figura de pai predomine em relação a Deus, mas Deus traz essa invenção da maternidade a mim e a você. E nesse livro, nesse primeiro capítulo do Gênesis, está expresso que não somente temos a responsabilidade ou o privilégio de gerar filhos, mas acima de tudo, o grande privilégio de educá-los, de ensiná-los, de levá-los a adorar a Deus. Esse é o seu legado, essa é a sua responsabilidade, mãe. Então nós, além de homenagearmos e de louvarmos a Deus pelas mães, eu não posso ficar simplesmente, eu sei que vocês já tiveram muitas, a televisão, as empresas, todo o comércio, vocês já ouviram muitas homenagens, muitas coisas. Então eu preciso trazer algo bíblico aqui, coisas que você não vai ouvir pela Rede Globo, coisas que nos outdoor do shopping center não vai ter. Que a palavra de Deus seja real e verdadeira para você. Que você possa dizer assim: eu sou uma mãe segundo o coração de Deus, sou um pai segundo o coração de Deus. Responsabilidade que nós temos aqui, esse cuidado, esse discipulado, nesse entendimento que nós temos. Amém, queridos?